Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. A Fernanda Custódio está em missão especial, volta na sexta-feira. Hoje e amanhã, eu e Sérgio Braga, juntos no comando de mais uma edição do Tempo e Dinheiro, desta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. E já vamos a São Paulo, na grande capital paulista, onde está o Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Como é que está o clima aí? Oh, boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. 31 graus nesse momento, um calorão, João Batista. Ontem à tarde bateu os 33 graus em algumas regiões aqui e a temperatura deve continuar em alta, pelo menos nesta quarta-feira. Aquele abafadão, né? Aquele calorão, aquela panela de pressão, por dizer assim. No finalzinho da tarde sempre cai alguma chuva, mas hoje a previsão é de que o tempo fique firme até o início da noite. Pode amenizar um pouquinho essa temperatura no finalzinho da tarde. Tanto é que é o destaque de hoje, mostrando exatamente sobre essa situação, né? Que esta onda de calor sufocante começa hoje, pode ter recorde de sensação térmica, ou seja, a sensação térmica tem aqui 33 graus, mas passa dos 40 até chegando aos 50 graus. Em algumas regiões, fala-se em sensação térmica de 60 graus, João Batista. Exatamente isso, inclusive, destacado pelos principais meios de comunicação e institutos de meteorologia. Nessa faixa vermelha, mostra exatamente aquela temperatura mais elevada, na laranja um pouco mais ainda, na média, mas a sensação térmica deve ser superior ao tempo e, lógico, esse calor que a gente recebe aqui no Brasil como um todo. Bom, não é só na região sudeste, boa parte do Brasil está nessa situação. Dá uma olhadinha, né? Vamos dar mais um destaque para esse mapa, né? Mostrando que é o destaque do clima-tempo. Gleidson, mostra novamente o destaque do clima-tempo, a manchete, falando exatamente sobre o que reserva o clima para a região de Sudeste, São Paulo, e também para o Rio Grande do Sul. Chuvas devem começar lá no Rio Grande do Sul com uma intensidade maior, deve permanecer assim, afastando um pouquinho, pelo menos a sensação térmica, pelo menos o calor, amenizando o calorão no Rio Grande do Sul, que tem batido recordes. João Batista. Sim, as chuvas entraram no Rio Grande do Sul desde ontem à tarde, ontem à noite. Está chovendo também no Paraná. A frente está vindo, com ela empurrando, né, essa massa de calor exagerada, a sensação térmica acima de 40 graus, tranquilamente. Agora, aqui no meu Mato Dentro está legal, viu? Está abafado, há uma sensação de chuva. Está muito bom aqui o clima no interior de São Paulo. Tomara que continue assim. Isso é tempo. No dinheiro, a soja, o Vladimir Brandaliz vai gritar já já que o cavalinho está passando novamente nos prêmios nos portos, pessoal. Prêmios nos portos, é para aproveitar, isso é muito importante. Um dia depois, né, do relatório de ontem do SDA, que veio morno, mas os chineses estão comprando, está dizendo o Vladimir Brandaliz, vou mostrar já já, enquanto que na política, um assunto muito importante é a concentração que nós estamos tendo em torno da anistia dos presos do 8 de janeiro de 2023. É muito importante o que está acontecendo. Temos uma manchete da Folha dizendo que o presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniu com familiares de presos do ato de 8 de janeiro e a oposição fala em esperança em termos de anistia. Nós vamos dar destaque aqui a um vídeo da filha do Clezão, que morreu nos calabouços, foi como prisioneiro do STF, morreu, né? E
A filha falou com um enviado da OEA para Direitos Humanos. É um vídeo comovente e nós vamos mostrar já já. Muito bem, vamos voltar ao dinheiro. Então, deixa eu mostrar aqui a soja, como é que está. Nesse instante, a soja está 10,34, caindo em Chicago. Olha como é que são as coisas. Já começou o efeito da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Eles estão deixando os contratos em Chicago e vindo comprar soja física aqui nos portos, por isso que os prêmios estão subindo, e o Wlamir Brandalize vai dar explicações, vai analisar já já para vocês. Café, subindo o café? Está subindo o café. Mais uma vez, 11,20, é isso? 11,23 na tela, mais de 2,73% de alta no café arábica. Lá em Nova York, 4 dólares e 24, quase 4,25 agora a libra peso, 4 dólares e 25 por menos de meio quilo de café lá, posta lá em Nova York. É um preço fantástico, parece que continua subindo, não tem fim essa subida, deixa que suba, dizem os produtores. Os compradores estão assustados, o Sérgio Braga vai trazer essas informações, o Bruno Labs vai analisar e o Sérgio também vai trazer os preços do Conilon. Muito que bem, dito isso, deixa eu dar prosseguimento aqui à nossa abertura, mostrando para vocês a nossa esperança está depositada nessa imagem que é a nossa bandeira, a bandeira mais bonita do mundo. E com ela a gente insiste na nossa certeza que, apesar de tudo, o Brasil vencerá. Dito isso, Gleidson Ricardo, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Momento da gente pedir a sua atenção para vocês se inscreverem no nosso clube do Tempo e Dinheiro. Informações em tempo real, é um show de informação. Tudo que é importante no agro, na economia do agro, nós estamos depositando ali em tempo real para você. Estamos oferecendo 7 dias grátis para você experimentar, ser assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entrem lá, é o melhor serviço do agro em tempo real, nesse instante, editado pelo Giovanni Lorenzon. Entrem, experimente. Olha, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Vocês bem sabem que o tempo, a economia, as coisas estão muito difíceis para todos, inclusive para nós. Então, nós estamos propondo um acordo para você. Se você acha o nosso programa fundamental para você se informar, se você acha muito interessante ter informações em tempo real para você se posicionar antes de comercializar, faça um acordo. Entre, seja assinante, nos ajude a sustentar esse melhor serviço do agro brasileiro, que é o Tempo e Dinheiro. Está difícil para todos, inclusive para nós. Por isso que nós estamos fazendo esse apelo. Vamos fazer essa troca. Vocês nos ajudam e nós damos em troca o melhor serviço de informação do agro brasileiro. Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Entre já. O telefone está aí na tela. Vamos ao telefone, Gleidson. 199-9813-2915. 199-9813-2915. Mande uma mensagem por Zap, né? A dona Leia da Luz vai te receber com muita atenção. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Dito isso, vamos aos destaques dos nossos especialistas. Começando por ele, Wlamir Brandalize, o Cavalinho. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Olha aí, João Batista, Serjão, Fernanda. Mercado interno segue mantendo posições nos portos com o cavalinho encilhado dos prêmios passando. Davi, não esquece do cavalinho encilhado. Seguimos nos melhores momentos de prêmios do ano. Isso vai dando suporte nos portos, mesmo que hoje nós tenhamos aí Chicago novamente liquidando, ainda reflexo do relatório morno, vamos dizer assim, relatório muito conservador do USDA, né, de ontem, né, que manteve números diferentes que o mercado esperava. E com isso, Chicago entregando um pouco na soja, seguindo meio neutro aí no milho e no trigo. Mas o mercado interno segue firme, tem muita demanda, a colheita está lenta, chinês querendo, já já tudo isso no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês!
O destaque é a diminuição do calor aqui no sul e a volta da chuva gradativamente no Rio Grande. Continua seco em Minas, Espírito Santo e parte do Rio e Bahia. Detalhes na previsão. As cotações do mercado boi gordo arrefeceram tanto o mercado físico quanto o mercado futuro. Isso já tem sido notado a partir do finalzinho dessa primeira semana do mês de fevereiro, indicando uma pressão adicional sobre o mercado físico com a entrada de fêmeas nas linhas de abate. Pelo menos isso tem sido um principal motivo e também o comércio varejista que não tem escoado um grande volume de carne aqui no mercado interno. As exportações vão bem, isso dá uma equilibrada um pouco maior nos preços da arroba do boi gordo, mas que seguem pressionadas. Lá na B3, é exatamente o que acontece hoje. O mercado segue com cotações em queda, 314,15 por arroba para o fevereiro, 0,24% de queda. Março, 308,90, recua 0,21%. Maio, 305,60, 0,02% de queda. Ontem, indicador 324,25 em São Paulo, recuou 0,12%. Já no mês de fevereiro, no balanço, no acumulado, o indicador tem uma queda de 0,06%. Bezerro subiu. O indicador ontem a R$ 2.678, teve alta de 1,42%. Daqui a pouco tem o Iberville Neto, também tem a participação do Tiago Bernardino, direto CPEA, trazendo mais informações a respeito do mercado do boi gordo. E, lógico, também essas informações aqui, ainda nessa edição do Tempo e Dinheiro. Vamos primeiro às cotações, vamos aproveitar. Vamos dar uma olhadinha nas cotações em tempo real na Bolsa de Chicago, também na Bolsa de Nova York. Está aí a soja, ainda em relação ao relatório de ontem, pressionado pelo relatório de ontem, a soja recua 1,05%, repetindo, 1,05% a 10 dólares mais 32 cents por bushel. O milho alta de 0,64% a 4 dólares 87,12. Trigo alta de 0,71% a 5 dólares 80,10. Em Nova York, o café a 424,18, sobe 2,60%. O mercado tem acompanhado alta para o café em Nova York e o mercado também tem alta nesse momento na Bolsa de Londres. O Robusta segue com alta de 1,04% a 5.722 dólares por tonelada. Café tem uma estilingada, mais um dia de alta, portanto. Açúcar em Nova York, 0,05% de alta, 19,88. Algodão, 67,56, alta de 0,24%. Petróleo, 1,35 de queda, 72,31. E ouro a 2.922 dólares mais 89 por onça Troy, recua 0,34%. Tem o dólar também, o índice Bovespa, dólar a R$ 5,76 mais 5, e o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, queda de 1,78% a 124.270 pontos. Atribuída essa queda, João, aos indicadores de inflação nos Estados Unidos, que subiram de 2,9% para 3% ao ano, esses indicadores divulgados logo pela manhã. Okay. Agora, João Batista, mais um destaque. Logo mais, 13h40, teremos a participação do senador Luiz Carlos Reisen, falando sobre a securitização das dívidas dos produtores atingidos pelos efeitos climáticos, seja por seca, por chuva. Ele vai detalhar esse projeto que já foi apresentado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo. João. Muito bem, vai dar certo. Os produtores gaúchos, principalmente atingidos pelas enchentes de maio, precisam transferir a sua dívida, porque se depender do governo, não vai acontecer nada, é só fotografia, só propaganda e sofrimento continua. Então é preciso que o Congresso, que a nação aceite securitizar, ou seja, transferir a dívida para frente para dar um fôlego para os produtores gaúchos. Muito atenção para a entrevista do Sérgio daqui a pouco, ao longo da nossa programação, com o senador Luiz Carlos Reis, um grande batalhador, um grande amigo do Tempo e Dinheiro, que vai conseguir a securitização, tenho certeza. Bom, então o dólar, o Sérgio acabou de mostrar, estável, a soja caindo em Chicago e subindo os prêmios aqui no Brasil. Preste atenção, daqui a pouquinho o Vlamir Brandalize. Mas antes, vou devolver para o Sérgio, porque agora nós vamos saber das principais notícias que afetam, que envolvem o agro brasileiro. É o Giro Rural, com base nas notícias agrícolas. Veja aí.
Arroz. Preços seguem estáveis no Rio Grande do Sul e as transações externas estão firmes, segundo o CPEA. Café. Safra 25-26 se desenvolve bem, mas o calor preocupa. Tilápia. Com demanda mais aquecida, os preços reagem segundo a apuração feita pelo CPEA. Algodão. Negócios são lentos no Brasil, mas as exportações estão intensas. Exportação de algodão do Brasil teve recorde em janeiro com o impulso do câmbio, diz a StoneX. Muito bem, vamos agora às principais notícias da economia e da política do Brasil e do mundo, começando por essa manchete da Investing dizendo que o dólar, que a volatilidade do dólar aqui no Brasil afugentou investidores estrangeiros no Brasil no ano de 2024. Então, quem provocou a alta do dólar, né? Quem provocou a inflação? É o governo, o governo Gastão. Outra manchete, Salvador tem a maior alta na cesta básica entre capitais, custo no país chega a 60% do salário mínimo. O trabalhador, principalmente o trabalhador baiano de Salvador, só trabalha para poder comer. E malemar, como se diz aqui no Mato Dentro. Então, essa é a consequência do governo do amor que disse que se elegeu defendendo os mais pobres. Aí está a consequência. Por exemplo, a questão dos ovos. Olha que estranho, né? A grande empresa multinacional brasileira entrou no setor de ovos. Por quê? Porque ovos têm alta de 40% e, por isso, pressionam a inflação de alimentos. Você não pode comer carne, vai comer o ovo pagando os olhos da cara. O Sérgio já mostrou como é que está o preço ao produtor, segundo o CPEA, e na sequência, a Folha está dizendo: presidência paga ao menos R$24 mil em diárias para a Janja levar 4 assessores a Roma, com o nosso dinheiro. É por isso que a sequência pode colocar, Gleidson, a pesquisa da Atlas e Intel mostram que a imagem negativa da Janja só cresce 58-32. 58 desaprovam, 32, sempre, um terço da sociedade é petista enraizado, aprova o que for, aprova inclusive as loucuras da mulher do Lula, a Janja, está viajando com o nosso dinheiro. Gastem. Nesses dias ela inaugurou lá na Granja do Torto, ela botou uma cascata para ela, né? Então, ela chamou a imprensa, gastou um tempo da imprensa oficial para falar que ela colocou ali um casalzinho de jabutis para aproveitar a cascata. Enquanto isso, o povo lá de Salvador gasta 60% do seu dinheiro para poder comer. Muito bem, vamos agora... outra informação contraditoríssima, né? A realidade está batendo para o Lula também. O governo Lula diz que explorar foz do Amazonas, eles querem tirar o petróleo da foz do Amazonas, que a gente concorda, inclusive. Só que o IBAMA não concorda, por causa dos vazamentos de petróleo bem ali na foz do Amazonas. E para o Lula agora, chega de lenga-lenga, está dizendo do IBAMA. IBAMA, chega de lenga-lenga. O Lula está falando. É difícil, né? Uma coisa é falar, outra coisa é a realidade, é isso que nós estamos vendo. Bom, chega de distração com bobagens e vamos ao que é sério. Vamos à questão da anistia. Folha de São Paulo está informando que relator de liberdade de expressão da OEA se encontra com a Polícia Federal e recebe lá da Polícia Federal minuta do golpe elaborada pelo STF. Então, esse representante dos direitos humanos da OEA veio ao Brasil e está ouvindo os dois lados. Então, está ouvindo a PF, que pegou um relatório da Polícia Federal, e está ouvindo o lado do STF, que está dizendo que houve quebra-quebra, atentado às liberdades, à democracia, tudo aquilo que a gente já sabe foi entregue para ele de um lado. De outro, ele foi ouvir as pessoas que estão sendo atingidas pelo tolimento, né, pela retirada da liberdade, pela censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, o Pedro Vaca, que é o nome desse representante da OEA, é um venezuelano. Sobre ele pairam muitas dúvidas sobre a isenção dele, que se ele seria um agente de Maduro, enfim, tem versões de todo quanto é lado. O importante é o relatório dele.
Agora, mais importante que o relatório desse enviado da OEA para Direitos Humanos são as coisas que estão sendo colocadas para ele e a imprensa está divulgando. Por exemplo, quando se fala em censura, tem uma prova cabal, que é a revista que está aí, a revista Cruzoé, foi impedida de circular com essa manchete aí sobre o Dias Toffoli, que foi indicado pelo Lula como ministro. Então, amigo, do meu pai. Essa edição foi censurada, foi impedida de ser colocada a público, e o senhor, esse relator de liberdade de expressão da OEA, teve conhecimento dos fatos, e não de achismo, de opinião, fatos. Claro que ele está confuso, porque houve de um lado, houve de outro. Por exemplo, teve o depoimento lá no Congresso, onde o deputado Marcel von Hatten, do Novo, expôs para ele, todos os deputados falaram com ele, e ele ficou confuso. Veja o vídeo do Marcel falando com o senhor Pedro Vaca, da OEA, pode colocar, Gleidson, o Marcel falando com ele. Ele tenta bom que a anotar, OEA está fazendo a visita prestar ao Brasil. atenção, é muita coisa. Mas é preciso recordar os motivos que levaram essa visita a O acontecer. importante Nós o tínhamos relatório. uma audiência pública Mas é que importante seria realizada em novembro do ano passado. São os fatos que estão sendo colocados. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento. Do Clériston, que acabou falecendo, morrendo, dentro da cadeia lá de Brasília, porque não recebeu os remédios para a pressão que ele precisava, pedia, os advogados denunciavam que ele poderia morrer, e ele veio a morrer. E aí a Folha está dizendo que a filha do bolsonarista do Clériston, o Clezão, que morreu na cadeia, disse ao relator da OEA que o pai dela sofreu tortura pelo fato de não poder ter atendimento médico, de não receber os remédios e vindo a falecer dentro da cela, dentro do calabouço, dentro da cadeia especial do STF para os bolsonaristas. Bom, a imagem da filha falando sobre o Clériston, correu o mundo, está aí o Clériston, o Clezão, né, registrado como um perigoso meliante e, na verdade, apenas um patriota que queria como todos nós, queria melhores tempos para o Brasil. Esse foi o crime do Clériston Cunha. E agora, está aí a família do Clériston, a filha dele, e uma das meninas se encontrou com o relator dos direitos humanos da OEA. Veja o vídeo. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la calle. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Ellos no merecen, mi familia no merece esto. Estamos torturados hasta hoy. Y no es fácil vivir esto en Brasil. Por favor, nos ayude. Por favor. Acima de tudo, em defesa da justiça, da humanidade, em defesa da anistia. É a posição do Tempo e Dinheiro, em defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Agora vamos falar sobre o clima com oferecimento da Lotus Biosoluções. Vamos lá, Gleidson. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. E começamos pelo destaque da CNN, destaque em toda a imprensa nacional sobre essa onda de calor sufocante que começa hoje, pode ter recorde de sensação térmica, ou seja, na faixa vermelha, destacando mais uma vez, calor de 5 a 7 graus acima da média. E na faixa mais alaranjada,
o calor vai de 3 a 5 graus centímetros acima da média. Mesmo assim, atingindo temperaturas, por exemplo, que foram registradas ao longo dessa semana no Rio Grande do Sul, acima de 43 graus. Agora, nós temos aí praticamente Mato Grosso do Sul, o norte do estado do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, região sudeste como um todo e principalmente parte ou grande parte do estado da Bahia, assim como o norte do Mato Piba como um todo ali, essas temperaturas sufocantes. Portanto, um alerta feito pelo próprio INMET e que está sendo registrado agora por todo o Brasil. Do clima a tempo, o destaque é exatamente esse novo recorde de calor em Curitiba, também em Porto Alegre, como foi destacado. Da Revista Oeste, nova frente fria, né, em contraponto, promete aliviar o calor extremo e levar chuvas intensas, principalmente nessas áreas onde o calor tem batido recordes. O Rio Grande do Sul já tem registrado bons volumes e a temperatura em algumas regiões já cedeu um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai registrar também os relatos lá do Rio Grande do Sul. E tem um vídeo mostrando exatamente a projeção da evolução da temperatura ou também das chuvas desta quarta-feira até o sábado. Portanto, se a gente acompanhar esse vídeo, mostra exatamente como é que vai ser a evolução, como é que chega a chuva com essa frente fria a partir do Rio Grande do Sul, parte do Uruguai, vai subindo e depois se afasta um pouco do Rio Grande do Sul, mas mantém a umidade no sul do país e parte da região sudeste. Portanto, tem a evolução da frente fria cobrindo praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul entre quinta e sexta-feira. Também tem um vídeo que foi feito pelo João Eduardo Pasquini, mostrando a chuva que foi registrado ontem à noite lá em Nova Esperança. Mostra pra gente, Cleidson. Bom, vamos dar uma olhadinha em tempo real como é que estão as chuvas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o destaque do Notícias Agrícolas. Em tempo real está aí. A situação é exatamente essa, boa parte do país com temperaturas elevadas e essa chuva nos pontos mais avermelhados, né? Esse laranja escuro, onde tem a maior precipitação, os maiores volumes registrados. Norte do país, na faixa leste oeste do Nordeste, leste continua com estiagem, mas umidade cobrindo praticamente todo o Brasil. Mato Grosso, também na região centro-oeste, o estado do Mato Grosso, tem norte do país, o Rio Grande do Sul também com grandes volumes registrados, parte da Argentina, portanto, nesse momento, chuvas praticamente em todo o país, com exceção à faixa leste do Nordeste, que a gente observa no mapa nesse momento. Vamos dar uma olhadinha também naquilo que tem a previsão para os próximos dias. As temperaturas devem subir pelo Brasil. O inverno amazônico concentra chuvas no norte do país. Portanto, essa expectativa com relação ao tempo e à temperatura aqui no Brasil. Destaque do Notícias Agrícolas. Vamos ao site, aliás, a previsão do tempo. Essa situação para hoje, né, uma boa parte da chuva concentrada, como nós dissemos, na faixa norte, centro-oeste e no sudeste, além do sul do país, com aquela parte branca ali registrando pouquíssimas chuvas ou nenhuma chuvas, principalmente no norte de Minas Gerais, estado da Bahia e as capitais do Nordeste. Vamos à previsão do tempo completa pelo modelo Cosmo. Vamos lá? Bom, vamos agora à previsão do tempo de amanhã até o dia 19, mostrando que a frente fria leva chuvas intensas para o Rio Grande do Sul. Também Santa Catarina, Paraná permanece com muita intensidade no norte do país, na região centro-oeste. Todos os estados estão aí com altos volumes de chuvas. Só as regiões nas faixas em branco do mapa desse satélite do Cosmo, nós vemos que as chuvas são escassas. No caso do norte de Minas Gerais, Bahia, as capitais do Nordeste, chuva concentrada, portanto, na região centro-norte do Brasil. E esses pontos mais intensos, avermelhados com amarelo, nós temos
aí as chuvas concentradas no Rio Grande do Sul, também em boa parte da Argentina, no Paraguai. O Uruguai continua ainda com estiagem um pouco mais intensa nesses próximos dias, mas a chuva vem permanecendo com força nas principais regiões do país, nas principais capitais. Lembrando que no Distrito Federal, a partir do dia 19, assim como o estado de Goiás, parte do estado de Goiás, Minas Gerais, também o estado da Bahia e parte do Mato Piba permanece com estiagens sem chuvas. Chuvas intensas, portanto, em boa parte do Brasil. Bom, agora vamos à previsão do tempo, direto do Ronaldo Coutinho, trazendo a perspectiva para os próximos 8 dias, com oferecimento da Lotus Biosoluções. Vamos lá, Ronaldo Coutinho. E vamos ao tempo. No Rio Grande do Sul começa aqui, ó, do dia 12 ao dia 16 até domingo, a chuva começa a voltar no Rio Grande, Uruguai e Argentina, vai pegar a área nobre da Argentina de produção, Rio Grande do Sul também. Agora até começa a virar a chave da estiagem para o incômodo do excesso de chuva, vai até atrapalhar. Santa Catarina também tem boa chuva, Paraná razoável, Sul e Oeste de São Paulo um pouco melhor, Mato Grosso do Sul razoável, pouca chuva em grande parte do Paraguai, e pouca chuva aqui, ó, entre Minas, Rio, Espírito Santo e pegando também aqui essa parte do Nordeste, principalmente a Bahia. Pode ser que tenha alguma pancada isolada dentro dessa área, mas aqui ao norte do Elefantinho, Ceará, Piauí e Maranhão, aumenta a chuva gradativamente. E chove bem no norte do Brasil e também aqui no Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Pode atrapalhar um pouco para quem está na colheita. Nos 15 dias, de hoje até o dia 26, bastante chuva aqui no norte do Brasil, aumenta a chuva aqui no centro-oeste, melhora um pouco no Mato Grosso do Sul, muita chuva aqui ó, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná. Todo o Rio Grande do Sul está de 100 a 150, quase 200 milímetros de chuva em 15 dias. Da falta, por excesso, é 8 a 80. Melhora um pouco em São Paulo, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas. Pouca chuva no Rio, melhora um pouquinho aqui no Espírito Santo, mas uma boa parte de Minas e sudoeste da Bahia fica ruim. Começa a melhorar aqui na Bahia, ó, que provavelmente depois do dia 18, 22 para frente. E aqui também fica uma boa chuva em toda essa parte aqui do Nordeste. Muitas áreas aqui que estão com veranico agora em fevereiro vão começar a melhorar ali do dia 15, 17, 18, entre 13 e 16 para frente. E muita chuva na Amazônia. Na anomalia nós temos o quê? De hoje até o dia 18, abaixo do normal em grande parte do país, bem acima aqui no Rio Grande do Sul, acima em Santa Catarina e no norte do Paraná para cima, abaixo. Bem aqui acima na região amazônica. Quando chega de 19 a 26, diminui a anomalia negativa aqui, volta a secar um pouco aqui no sul e vai melhorando aqui no Nordeste, pegando aqui o norte e leste da Bahia, todos os estados do Nordeste e diminui um pouco a anomalia positiva no norte do Brasil. De maneira geral, para o Mato Grosso e para aquela região ali, talvez tenha uma melhora para a colheita. Aproveitar, deu condição de colher, porque mesmo com chuva abaixo do normal, ela ainda é relativamente frequente. No Tocantins também. A temperatura diminui no Rio Grande do Sul. Ontem foi a mais alta do Rio Grande, 41,3, com um dado confiável do INEMET Uruguaiana. Em Santa Catarina, 41,1, também foi a mais alta do verão. Foi um dia bem quente. Hoje, diminui o calor no Rio Grande do Sul. A maioria das cidades não é tão quente. Ainda tem um outro ponto com 36, 39 entre Uruguaiana e São Borja, mas está mais para passar em branco nesse sentido. Santa Catarina ainda faz calor. Ali de Floripa, o litoral, até o norte do estado, Vale do Itajaí, dá uma reduzida em relação a ontem, mas bem quente. E no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul também. Começa a dar uma esquentada entre São Paulo, Minas, Rio, Goiás e Bahia, entre esse fim de semana e semana que vem. Vai dar alguns dias de calor mais forte nessa região, até por causa do veranico, para depois voltar a cair. Lembrando mais uma vez que o comentário do Ronaldo Coutinho, da Climaterra, tem um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Bom, breve intervalo, daqui a pouquinho João Batista Oliva e Vlamir Brandalize comentam o mercado da soja, do milho, do trigo. No dia seguinte é o relatório do USDA. Em instantes a gente volta. Até já!
É nesse domingo, 8 horas da noite, horário de Brasília, o lançamento do Barter do TID. Barter do TID com Barter inteligente. Barter inteligente? O que é isso, Vlamir Brandalize? Olha, João Batista, nós vamos mostrar para o produtor aí as novas maneiras de fazer bons negócios, valorizar seu produto, comprar mais insumos com o mesmo produto, ou seja, ter uma relação de troca melhor nesse novo sistema de barter. E para isso nós temos o nosso Dr. Barter, o nosso amigo Lima. Grande Brandalize, grande João, vamos lá. Barter inteligente, na prática, João, uma nova realidade no agro brasileiro. Uma evolução do barter tradicional, muito melhor. Esperamos vocês lá, João. Venham entender o que é o Barter inteligente, então, neste domingo, 8 da noite, horário de Brasília. Se inscreva aqui, ó. Venha participar dessa live exclusiva para você entender como fazer o barter acima do barter tradicional. O Barter inteligente, 8 horas da noite, horário de Brasília, no horário do Fantástico. Vai ser muito mais do que fantástico. Vamos em frente! Esperamos vocês! Estaremos juntos! Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, de volta com vocês nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Falo com vocês direto do interior de São Paulo, aqui no meu Mato Dentro, entre Limeira, Mojimirim, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, enfim, aqui no meio da roça, conduzindo o programa mais próximo do produtor rural, que é o Tempo e Dinheiro. Daqui a pouco o Vlamir Brandalize está com dificuldade na conexão, mas já vou antecipando que ele já deu na chamada que, enquanto caem os preços da soja em Chicago, sobem os prêmios aqui no Brasil, porque os chineses estão comprando. É reflexo da guerra comercial. Eles estão se antecipando ao que pode vir e comprando o que tem no Brasil. Bom para os brasileiros. Preste atenção, daqui a pouco a gente vem com os prêmios. Mas agora eu vou pedir para o Gleidson colocar a soja, os preços em tempo real da soja. Olha aí, 10,29. A todo instante a soja descendo, perdendo 1,28%, 1,27% agora de valor lá em Chicago, como nós estamos mostrando, a soja descendo a ladeira por causa dessa mudança de comportamento dos compradores chineses. 10,29 com 63, agora é o valor do bushel da soja, vencimento março. Preste atenção, depois dos prêmios. Quem está no clube vai receber os prêmios detalhados em todos os pontos lá dentro do clube. Então, entre no clube, olha o telefone aí, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Estamos dando 7 dias grátis para você saber dos prêmios e muito mais informações, tudo em tempo real. Vamos encher a tela aí, Gleidson, para a gente mostrar o telefone. Quem quiser aderir, ser assinante, 199 98 13 29 29 15. Aqui sumiu aqui. Muito bem.
mande uma mensagem do WhatsApp nesse telefone. Eu quero entrar no clube que o João Batista fica falando aí e tal. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês agora os 4 vencimentos da soja. Março 10 e 29, vermelhão, hein? Lá em Chicago, nesse instante. O maio 10,46, julho 10,63, agosto 10,59. Todos no vermelho. No dia seguinte do relatório que foi divulgado ontem, depois do Tempo e Dinheiro, a partir das 14 horas, o relatório do USDA, o Departamento Agrícola dos Estados Unidos, mostrando que os estoques americanos estão tranquilos. Foi um relatório morno, enquanto que os estoques mundiais de soja baixaram. Por isso, né, e tem também a guerra comercial com os chineses comprando muito no Brasil. Vamos ver os preços da soja no Brasil, base B3 Porto. 1,35 de recuo na soja para março, é a saca de 60 quilos em dólares, 22,69. O maio, 23 e quanto, Gleidson? 23,10 também no vermelhão, é o valor da saca de soja negociado lá na B3. Muito bem, o Vlamir já conectou? Ainda não? Então tá bom, deixa eu chamar o Sérgio enquanto isso, daqui a pouco ele entra. Vamos chamar o Sérgio para saber dos preços dos hortifrutis. Preste atenção nos preços dos ovos. Tem preço de ovo aí, Sérgio? É com você. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Destaque, sem dúvida nenhuma, para o preço dos ovos também, que teve uma alta expressiva nesse mês de janeiro. Mas antes, vamos começar pelo leite. Leite pago ao produtor, na média do Espírito Santo, a R$ 2,52 mais 29 o litro. Aí está ovos brancos, o ovo branco ao beneficiador, a caixa de 30 dúzias em Bastos, São Paulo, batendo quase os R$ 200, R$ 199,65. Batata padrão Ágata, especial no atacado do Rio de Janeiro, saco de 25 quilos, a R$ 50,91. Tomate italiano ao produtor, em Itapeva, caixa aberta, Itapeva aqui no interior de São Paulo, a caixa aberta R$ 68,00. Também tem a manga Palmer, no Vale do São Francisco, o quilo ao produtor, 97 centavos. Portanto, aí as cotações do mercado de hortifruti, que tem oferecimento da LS Tractor. Bom, falando ainda sobre a apuração dos preços, vamos acompanhar o que acontece. Diga, João, diga. R$ 200 a caixa, né, de 30 dúzias, está dando quase 60 centavos por ovo, cara. Presta atenção. É uma coisa impressionante o que está acontecendo nos preços. Aí é inflação, né? Está difícil do produtor, aliás, dos brasileiros se alimentarem. O produtor, esse preço de R$ 200 a caixa de 30 dúzias é para o produtor. Aí o comprador, né, revende para o supermercado, que põe lá para o consumidor. É impressionante. Serginho, hoje é dia de você ir ao supermercado fazer aquelas fotinhas para saber como é que estão os preços das coisas. É muito importante a sua presença de repórter focalizando os preços do supermercado. Sérgio, enquanto a gente não consegue conexão com o Vlamir, deixa eu hoje chamar aqui a nossa matéria sobre mandioca com o Fábio Isaías Felipe. Como é que estão o preço da farinha no Brasil? Levantamento do CPEA. Fábio, é com você. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Os mercados dos derivados de mandioca também vêm passando por um momento de lentidão, com volumes comercializados bastante baixos, até se comparados a igual período do ano passado. E esse movimento de mercado está bastante atrelado à expectativa baixista dos compradores dos derivados, que deixam para comprar ali nos últimos momentos, né? Sempre considerando que os preços podem ter quedas ainda mais expressivas. Assim, nós observamos um mercado mais direcionado a determinados segmentos aqueles que têm uma maior necessidade de reposição de alguns estoques.
Então, no caso da fécula de mandioca, a maior parte dos efetivos foi destinada ao mercado atacadista e até para o segmento de massas. Já para setores industriais, praticamente não houve negócios efetivos. Com essa liquidez em baixa, os estoques de fécula nas fecularias e modificadoras, eles ainda cresceram 2,3% na semana passada e já superam aqueles de mesmo período de 2024. Então, nós temos um mercado com os estoques subindo, mesmo com uma produção mais reduzida. Assim, o preço médio da fécula teve uma queda de 1,7% na semana passada, com a tonelada FOB fecularia a 3.350,62. E no acumulado anual já se tem uma queda de 8,7%. No caso da farinha, nós observamos um mercado mais regionalizado, significa que a produção tem atendido geralmente os estados de origem, com pouca movimentação interestadual, que é um claro sinal também de menor demanda, menor liquidez. Assim, os preços também recuaram. No caso da farinha fina, a queda foi de 2,4% na semana, com a saca de 50 quilos a R$ 127,41, valor FOB farinheira. No caso da farinha grossa, a queda na semana passada foi ainda mais acentuada. Foi de 6,2%, com a saca de 40 quilos a R$ 98,42 observados. Então, esse é o mercado que se tem. Então, os mercados, tanto da matéria-prima da mandioca, quanto dos derivados, vêm recuando e a baixa liquidez se acentuando. Então, em breve voltamos com mais informações sobre esses mercados. Até uma próxima. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Muito bem, agora sim, com o Vlamir Brandalize já conectado, problemas acontecem, internet, etc., para o Brasil. Vamos às notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. E João Batista, continua o show rural Copavel lá, movimento lá em Cascavel. E está um show, tem lá uma demonstração para todos os visitantes sobre o volume da produção brasileira e a área que a produção agrícola ocupa no país. 9% do território brasileiro só é ocupado pela produção agrícola. É o grande destaque. Quem chega na Copavel dá de cara com o mapa do Brasil com essa informação. Nessa montanha de alimentos que a gente produz para alimentar o Brasil e o mundo e botar dinheiro nos cofres do governo, nós ocupamos apenas 9% da área, Vlamir Brandalize. 63% do território brasileiro é preservado. Isso a gente precisa dizer com muita ênfase. Ainda bem que o Dilgo Grolli e a sua equipe lá da Copavel tem essa lucidez, né? Essa lucidez de mostrar os números e a verdade, os fatos que o Brasil precisa conhecer. Então, show rural é um show, Vlamir Brandalize. É isso aí, João. Mais um show rural. Muito bem. E está em plena efervescência do mercado, porque Vossa Senhoria já disse que o cavalinho está passando. Os preços em Chicago caem e sobe o prêmio nos portos. Explica aí, Vlamir. Olha, João Batista, o mercado é muito comprador, né? Até hoje teve venda lá de soja americana, né? 120 mil toneladas de soja negociadas. O USDA apontou aí que, aliás, não apontou o comprador. Há boatos que pode ter sido China, outros falam que teria sido o México. Que estão, na realidade, é o pessoal que está com medo da guerra comercial, né? Então, estão aí buscando essa soja que aparece. Aqui no Brasil, o mercado é extremamente comprador nos portos. Os embarques seguem e, com isso, os prêmios seguem firmes, João. Os prêmios estão dentro do melhor momento do ano, que nem a gente já apontou.
Prêmio está nos cavalinhos encilhados, né? Estamos no cavalinho encilhado do prêmio novamente. Aí, olha que beleza. Hoje tem prêmio até 50 positivo aí no julho, João. É o melhor momento do ano, é a cavalinho encilhado novamente, condições do produtor. Então, seguimos aí. Você não está vendo? Eu estou vendo o cavalinho passando com o cara gordão em cima. Você era gordo, hein, meu? Ainda bem que deu. O cavalinho falou, graças a Deus, hein, seu Vlamir? Poxa, fez um regimezinho, hein? Muito bem. Ô, Vlamir, olha, mas é um cavalão, hein? Isso é inteligência artificial. Ô, Vlamir, quando você fala o cavalinho está passando, o que o produtor tem que fazer? Olha, João, aquele momento que o produtor poderia estar aproveitando para garantir o prêmio, né? Porque depois o mercado de Chicago reage, o prêmio pode acomodar, né, João? Porque mais cedo, mais tarde, a oferta de soja ela vai aparecer, né? Nós estamos com uma grande safra aí para ser colhida, tem atraso na colheita, mas não há garantia que o prêmio continue subindo forte, aí como veio aí nesses últimos dias, né? Então ele vai numa revenda, ele vai numa trade, ele vai na cooperativa e faz uma troca antecipada, é isso? Garantir o prêmio, é isso? Ele pode fazer um barter aí, né? Um barter inteligente, onde que ele poderia ter uma opção de garantia, né? Ele pode já fazer um fechamento de prêmio também. Os prêmios do ano que vem já começam a ser interessantes também, João. Então, é aquele momento que o produtor tem que começar a olhar, né? Essa condição aí. A gente já passou os prêmios aí para o clube. O produtor tem que olhar prêmio, dólar e Chicago, João. Nesse momento o dólar ainda está frágil, né? Porque certamente o governo vai fazer muita besteira pela frente e automaticamente isso vai dar fôlego no dólar. Dá para ver que as projeções dos bancos privados aí é chegar ao final do ano novamente nos R$6. Então, nesse momento o dólar estaria ficando ainda um pouco mais barato, né? Aquele momento que o produtor pode aproveitar para fazer insumos. E depois, quando o dólar subir, ele pode fazer venda de produto para garantir cotação futura, né? Então, o produtor tem que aproveitar dos momentos de Chicago, de dólar, de prêmio, que são os formadores de cotações, né? Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa proposta nossa, nova proposta de comercialização, que é o barter inteligente, que é acima do barter, né? Barter todo mundo conhece, mas o barter inteligente, amarrado em derivativos, só aqui no Tempo e Dinheiro, que nós vamos explicar já já. Mas antes, pode colocar aí de novo, Gleidson, para o pessoal entrar no clube, para saber dos prêmios. É hoje, pessoal. Ó, seja assinante do clube, tem as melhores informações, veja os prêmios, a Brandalize levanta nos portos com exclusividade, quentinho, fresquinho para você. Veja os prêmios no clube aí, certo? Você assina 19998132915. Manda um zap 19998132915 e fica com as informações em tempo real. Chega antes, né? Vai fazer suas trocas, vai fazer suas compras, vai fazer suas vendas, saiba antes, né? Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Vlamir, então assim, resumindo, passando uma régua na soja, daqui a pouco o Sérgio Braga já está nervoso lá, porque nós vamos receber o senador Luiz Carlos Reis, que vai falar da securitização para os produtores do Rio Grande do Sul, muito importante. Então, resumindo, ontem teve o relatório morno, os estoques americanos vieram iguais, deu uma diminuída nos estoques mundiais e ninguém deu bola, né? Mas o pessoal mesmo está preocupado com os prêmios do Brasil, com os chineses se abastecendo, Flamengo. Exatamente. Um dos pontos importantes de Chicago, a liquidação, o mercado levemente frágil, né? Ele está com queda, não uma queda grande, mas estava caindo, né? É atrelada principalmente à mudança de origem do principal comprador, que é a China, né? E com isso o mercado de Chicago, vendo prêmios brasileiros melhorando, ele acaba liquidando lá, né? Para tentar deixar a soja americana mais competitiva. Mais ou menos essa é a jogada aí do mercado lá em Chicago, né? Tentar deixar a soja mais competitiva americana, que ainda está com um prêmio bem maior que o brasileiro, né? Então ela acaba ficando cara, né, para o comprador. Tá, vamos pular para o milho. Daqui a pouco a gente fala sobre o barter inteligente. Podemos seguir? Passou uma régua na soja, vamos para o milho, Flamengo? A soja foi bem tranquila, semana de estabilidade de balcão e Porto quase sem grandes mudanças por causa do prêmio que está corrigindo as posições. Muito bem. Preços do milho em Chicago, oferecimento da ferramenta i9PAB. Notícias do milho. Oferecimento i9PAB.
a ferramenta do produtor rural. Muito bem, preços lá em Chicago. Agora que interessante, enquanto que a soja desaba, o milho se mantém no positivo e bem legal. O março, lá em Chicago, $4,87,75 bushel, o maio, 5,01, o julho, 5,04 e o setembro, 4,72. Veja que interessante. Agora, legal também, Brasil, põe Brasil aí para a gente ver. O Brasil também, não, o maio perdeu o positivo. O março, 78,60, 0,38 de alta. Já o maio, 79,19. O julho que está 72, eu estou perdendo aqui a minha... Quanto tá aí, Gleide? 72? 72,95. Está em alta, 72,95. O importante é esse março aí, a quase 80, mas quem for travar 80 está caro para fazer o prêmio. O legal mesmo está no julho. É isso mesmo, Vlamar? O julho ainda está mais barato, né, João? Porque julho já é a colheita da safrinha e ainda tem posição barata aí para o produtor garantir pelo menos uma base, né? Se o mercado reagir, depois ele fica o físico, né, João? A Chiara lá da G-Trade, lá de Cascavel, estava me dizendo ontem que a relação de troca um saco de soja dá 2,20 de milho. Portanto, está bom de fazer também a trava do milho, porque vale um equivalente a R$150 na soja. Quem que pega 150 hoje? Então, Gleidson, põe o telefone do nosso assessor de investimento, porque o pulo do gato é o prêmio, você tem que pegar um prêmio baratinho. Então, ligue para o nosso assessor de investimento para saber quanto que é um prêmio para você travar, tá certo? É o telefone do clube, na verdade, né, Vlamir? Você tem que aproveitar esses momentos para saber dos prêmios e garantir o melhor momento. Porque não adianta ficar olhando, né? Senão o cavalinho, com aquele cara gordão em cima, passa, né? Joãozinho, o produtor tem que aproveitar, mas o mercado também, ele segue firme, né? Dá para ver que a B3 andou acima de 79 aí, tá beliscando os 80. Mas quando ele chega acima de 79 e pouquinho, o pessoal liquida, faz lucros, mas ele está com fundamento positivo, né? Porque aqui lá fora, mesmo com o relatório do USDA sendo um pouco morno, nós vamos para o maior déficit histórico de oferta e demanda de milho, o maior consumo histórico de estoque. China provavelmente vai comprar bem mais do que o USDA está apontando. Então o ambiente do milho é positivo, né? Bem positivo. 019... Como é que é? Põe o telefone aí, 199-9813-2915. É isso, Gleidson? É isso? Aí ó. 9813-2915. Né? Você pergunta, liga para o assessor. Doutor Fernando, o nome dele. Fernando Sofiati. Doutor Fernando, quanto custa uma posição de milho no julho? Ah, legal. Não perca o cavalinho passando. Ô Vlamir, vamos fechar o milho? Olha, João, o milho está nessa linha saiu do relatório de ontem estava negativo lá em Chicago, hoje já mudou, né? Ele já esqueceu o USDA, ficou para o retrovisor. Aqui no mercado interno é muito comprador, muita gente querendo milho no porto aí para o segundo semestre, a indústria ração no mercado. Ou seja, quem tem milho está ditando as regras nesse momento aí e o mercado segue, né? Porque a colheita está lenta da safra de verão e o plantio da safrinha também está lento por causa da colheita da soja que avança a passos menores do que o produtor esperava, né? Tudo isso dá fôlego para o milho, né? Muito bem, vamos falar agora dessa nova proposta que nós estamos colocando aos produtores rurais. Tempo Dinheiro aqui é sempre avançado, que é o barter esperto, esse barter inteligente que nós estamos fazendo uma chamada, que no domingo que vem, 8 horas da noite, horário de Brasília, horário do Fantástico, ao invés de ficar vendo aquelas coisas lá, vamos ver como é que a gente ganha mais dinheiro ou deixa de perder. Então, o que nós estamos propondo? Aqui no Tempo e Dinheiro, a gente mostra os tempos, sempre fomos pioneiros, né? Mostrar preços a futuro, prêmios, o Maurício Bellinello ensinando como fazer a trava em opções lá em Chicago, na B3 e tal. Agora nós estamos também com o Vitor Caso, um outro analista, que é um assessor para você vender na hora certa. Esse é o Vitor Caso. E, por fim, fechando o circuito, além do assessor de investimentos, nós temos o Edemir Lima, o Dr. Barter. O Edemir Lima é um dos responsáveis por essa maravilha que foi fazer o barter com travas em Chicago. Muita gente ganhou dinheiro com o Edemir Lima. Aí nós falamos, Edemir,
passa para o lado de cá, passa para o lado dos produtores. E aí ele está conosco, fizemos um acordo com o Dr. Barter, que vai ensinar aos produtores o que é o barter inteligente, né, Vlamir? Porque barter todo mundo conhece, né? Você chega no balcão, numa revenda, troca. Eu tenho milho, me dá aqui tal, aquele insumo X, o pacote Y, trocou. Só que o barter, normalmente não, ele tem no mínimo 4 lados. O lado do produtor, o lado da revenda, o lado da multinacional que faz o pacote e tem o lado do comprador do milho, né? da trade. Então, são 4 lados. Ah, tudo bem, isso é um problema da revenda. Não. Você pode, como produtor, ao trocar o milho, ao fazer o barter, ganhar nas travas oferecidas por Chicago. Mas quem que oferece? Você tem que pedir no seu negócio, no momento de fazer o seu negócio, mas quem paga a diferença? O mercado. O especulador que quer ganhar em cima de você, ele pode perder. Você travou, amigo, não acontece mais nada com você, está passado a limpo. Esse é um jeitinho só, né, Dom Vlamir? Exatamente, João. Esse novo sistema aí, o barter inteligente, em que o produtor pode aproveitar e ter oportunidade para melhorar. Ó. O objetivo disso é treinar o produtor para ele fazer uma melhor relação de troca, né? Ele conseguir mais insumos pelo mesmo volume de grãos, ou todos os insumos que ele precisa com o volume menor de grãos, para ele conseguir trabalhar com uma margem operacional melhor, né, João? Esse é o objetivo do barter inteligente, né? E tem o Lima, que é o cara que mais entende de barter a nível de Brasil, né? Pois é, está conosco. E ele estava me explicando, João Batista, não existe uma fórmula única. Cada caso, né, Vlamir, é um caso. Quando o Vlamir vai comprar os insumos dele, é o problema do Vlamir, o custo do Vlamir, o momento do Vlamir. Já do José da Silva, que está do lado ali, o vizinho do Vlamir, é outro caso. E as amarras? Por que você não faz isso, você não faz aquilo? Isso é o Edemir Lima. Ele vai ficar à disposição, respondendo perguntas. Aliás, na edição de amanhã, nós vamos trazer o Edemir ao vivo aqui para começar a dar exemplos. Olha, teve caso que eu peguei aqui, o cara amarrou ali, tirou essa vantagem, deixou de perder ali, fez assim. Muita gente no sufoco tem essa chance. Então, assim, amanhã, ao vivo, um pedacinho, vai dar uns exemplos para nós aqui, o Edemir Lima, na edição de amanhã do Tempo e Dinheiro. Mas domingo é uma live para você perguntar, ouvir, vão ficar lá 1 hora, 1h30, quanto tempo for necessário, respondendo perguntas. Temos que aprender, temos que parar de perder dinheiro. Produzir nós sabemos, nossa senhora, olha a produção que está aí. Mas na hora da comercialização, olha os furos. Então nós vamos tampar mais um furo, vamos tapar esse furo com o Edemir Lima, o Dr. Barter. Ô Gleidson, põe a chamada aí da nossa live de domingo. É nesse domingo, 8 horas da noite, horário de Brasília, o lançamento do Barter do TID. Barter do TID com Barter inteligente. Barter inteligente? O que é isso, Vlamir Brandalize? Olha, João Batista, nós vamos mostrar para o produtor aí as novas maneiras de fazer bons negócios, valorizar seu produto, comprar mais insumos com o mesmo produto, ou seja, ter uma relação de troca melhor nesse novo sistema de barter. E para isso nós temos o nosso Dr. Barter, o nosso amigo Lima. Grande Brandalize, grande João, vamos lá. Barter inteligente, na prática, João, uma nova realidade no agro brasileiro, uma evolução do barter tradicional, muito melhor. Esperamos vocês lá, João. Venham entender o que é o barter inteligente, então, neste domingo, 8 da noite, horário de Brasília. Se inscreva aqui, venha participar dessa live exclusiva para você entender como fazer o barter acima do barter tradicional. O barter inteligente, 8 horas da noite, horário de Brasília, no horário do Fantástico. Vai ser muito mais do que fantástico. Vamos em frente! Esperamos vocês! Estaremos juntos! Então tá, vamos repetir o telefone bem calmamente, anotem aí, mande uma mensagem, a dona Cátia Delfino vai receber a sua mensagem, vai te colocar dentro de um grupo especial, vamos botar muita informação, vamos começar a explicar, tem um textinho do Dr. Barter explicando o que é o barter inteligente, então o telefone está aí na tela, para quem está nos ouvindo, mande um zap para 019 8907
8047. Simplão assim, ó, 019 989 07 8047. E o Vlamir, o chefe, está bravo conosco aí. Vamos mostrar, ele quer tempo, ele quer acelerar. Vamos ilustrar a nossa conversa quando eu digo, ó, tem que prestar atenção na comercialização, porque produzir nós sabemos. Olha o exemplo que vem aqui de São Paulo, Santa Cruz da Conceição, Reginaldo Godoy, amigo do Vlamir, mostrando um mar de cachopas de soja. Vlamir, olha que coisa maravilhosa, cara. Olha, vai mostrando aí, Gleidson. Você olha por cima assim da lavoura, é só cachopinha, rapaz. Ô, Vlamir, quantas sacas aí? Ó, João Batista, até o trem tá comemorando aí, tá escutando? Tem uma lavoura de 100 sacas, João. Eu acho que deve bater as 100 sacas. Vamos ver na colheita, ele vai mandar os números para nós aí, mas eu acho que a lavoura de 100 sacas aí. Esse ano, safra cheia para o Reginaldo. Nossa Senhora. E o que ele fez para chegar nos 100 sacas? Olha, João, é uma lavoura bem cuidada, né? Ele é muito caprichoso, tem uma fertilidade boa de solo, não tem compactação, tem palhada, perfil de solo adequado, tratamento sanitário adequado, e ele também teve o clima dentro da normalidade, né? Ele não teve problema com o clima, João. Infelizmente, nós vamos fazer o contraste agora, mostrar o clima, como prejudicou o produtor gaúcho mais uma vez. Pode mostrar essas imagens aéreas lá de Cacequi, Rio Grande do Sul. Olha a soja queimada, né? Isso é imagens aéreas. Parece que vai sair bastante soja. Vai nada. Se der 20 sacas por hectare, olha a soja queimada aí, olha que horror. Era para estar tudo verdinho, né? Cheio de cachopinha também. Mas essa é, infelizmente, a situação da lavoura de soja lá de Cacequi. Vlamir Brandalize, estamos mostrando o Brasil que produz, o Brasil que sofre, mas o Brasil também que precisa aprender a comercializar. Tá certo assim, meu amigo? Exatamente, João. E amanhã nós vamos estar aí em mais um grande evento. Amanhã nós vamos estar no Rally da Soja, ali em Lençóis Paulista, João. Amanhã estamos lá. Amanhã vamos falar de Lençóis Paulista aí no interior de São Paulo. Tá, mas de manhãzinha já faz um teste de conexão para a gente não sofrer contigo aí, não. O doutor Davi, nossa senhora. Vamos lá. Até amanhã, então. É isso aí, até amanhã. Um abraço. E vamos em frente. Não se esqueça de domingo, na nossa live, para você saber comercializar direito com o Dr. Barter, né? O Barter inteligente. Deixa eu mostrar os preços do trigo, por favor, Gleidson, e daqui a pouco o Dr. Alexandre Gazola, e na sequência o senador Reise falando de securitização. Então, assim, olha, aí em Chicago, o março é 5,80, né, Gleidson? É isso aí, 5,80 e $25 por bushel, 3,25 de alta no março, o trigo, o maio 5,92, 2 de alta, julho 6,03, setembro $6,16 são os preços do trigo. Agora eu vou direto para Cascavel, Gleidson, ouvir o doutor Alexandre Gazola, o doutor Semente. Nós temos o doutor Barter e temos o doutor Semente. É só cara especializado aqui no Tempo e Dinheiro. Ele está acompanhando o show rural e de lá o doutor Gazola está alertando sobre a importância do manejo no plantio e também na colheita. Fazer o manejo certinho. Tem a recomendação? Não pode pular, cara. Você tem que fazer a aplicação na recomendação. Ouça o doutor Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Falamos aqui de Cascavel, show rural Copavel 2025. Muitas tecnologias, muitos lançamentos interessantes para o produtor, né? A gente vê o estado do Paraná aqui colhendo soja em muitas regiões, plantando feijão e milho, né? Lembramos da importância desse manejo assertivo inicial, importância do manejo de colheita correto, tanto a dessecação quanto a regulagem da máquina, para avisar uma boa condição de trilha e plantio também. Os produtores que vierem para o show rural Copavel, estamos aqui no estande da BASF. Quiserem chegar, trocar uma ideia, conversar, temos aí muitas tecnologias como um todo dentro do show rural, lançamento de máquinas, novos insumos, então vale muito a pena conferir aí. Encontro vocês aqui, um grande abraço a todos. Muito bem, o senador Luiz Carlos já está na conexão, só estamos recebendo ele, por isso vamos dar um tempinho. Enquanto isso, eu quero mostrar os preços do café. O Sérgio Braga tem os cafés também, o preço do café lá em Londres. Vamos aos
as informações do café, na sequência o senador Luiz Carlos Reis falando de securitização. Veja aí, Sérgio Braga, o preço do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Aproveitando, mostrando que ontem nós tivemos um movimento de realização de lucros no mercado de Nova York, mas os fundamentos prevalecem firmes, e principalmente de olho na safra aqui no Brasil, no clima, desenvolvimento da safra 25-26. Lá na Bolsa de Londres, o café segue nesse momento a $5.760. Cleidson, vamos começar pelo começo, então. Café, contrato C em Nova York, 425,55, alta de 2,93%, 2,95% de alta, 3% de alta, ampliando essa alta, o café em Nova York acima dos 425,67 nesse momento. É um rally, né? A gente está acompanhando o rally. Nas negociações em Nova York, vencimento por vencimento, aí estão todas as posições também em alta, 2,46%, tem um delay, mas alta para o café no vencimento de março, a 423,60, maio 413,15, alta de 2,16%, o julho a 400,75, alta de 2,19%, setembro a 390,40, alta de 2,19%, considerando um delay para o café, mas em alta em Nova York, mais um dia superiores às altas a 2%. Agora na B3, café sacas em dólares, já batemos $515. A saca 515,05, alta de 0,89%. Maio, $510,75, alta de 1,34%. Agora sim, lembrando que em Londres, o café segue nesse momento com alta de 1,57%, alta de $89 por tonelada, $5.754 por tonelada. Café, portanto, tem mais um dia de rally, mais um dia de estilingada, disparada nas cotações. E o Bruno Labs já está conosco para comentar o mercado. Olá, Bruno. Boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda, Sérgio, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Pessoal, no fechamento dos pregões de ontem, destaque negativo para o Arábica. Ele fechou o pregão com 3,5% de queda. Realizou, nós dissemos aqui na segunda-feira que nós esperávamos sim uma realização para essa semana. Pois bem, ela veio. Mas, pessoal, gosto de deixar bem claro. Apesar de 3,5 ser um número expressivo, um percentual expressivo, ela é muito pequena, tendo em vista o que o Arábica fez nos últimos 14 pregões. O Arábica nos últimos 14 pregões, pessoal, ele subiu 30%. Então, 3,5 não é nada. Hoje, ele abriu novamente o pregão com uma boa alta, muito firme, buscando novas máximas, certo? Neste cenário, é importante nós deixarmos algo muito bem esclarecido. O Arábica subiu tão forte nas últimas semanas que mesmo que se ele tivesse uma realização na casa de 15%, se ele não perder o suporte dos 336 a libra-peso, olha só a distância que ele está desse suporte, hein, pessoal? Ele está a mais de 400 agora. Se ele não perder os 336, não tem como nós falarmos ainda que o Arábica perdeu a tendência de alta. Apenas se ele perder os 336, nós podemos começar a falar que o Arábica talvez tenha entrado em tendência de baixa. Ou seja, até lá, o mercado segue muito firme, bem acima dos 400, como eu disse, subindo sem sinal de parada. Em resumo, o café segue escalando, aguardando novas notícias, para que talvez alguma notícia o faça parar. Até lá, pessoal, sem parada. Vide o tamanho da realização perto da alta expressiva que ele teve. Foi muito pequeno e o mercado já está forte de novo para alta. Certo? A mensagem de hoje é essa. Eu desejo a vocês um forte abraço, um bom fim de tarde e fiquem com Deus.
Tá certo, Bruno. Obrigado pelas informações. Portanto, mais uma vez, lembrando que nossas cotações e todos os comentários, inclusive Bruno Labs, estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Lembrando, mais uma vez, enquanto a gente faz o contato com o senador Luiz Carlos Reis, João Batista, tem um destaque, inclusive, do próprio café, onde a associação, inclusive, mostrando, né, que o Brasil, Notícias Agrícolas, exportou 3.977.000 sacas de café no mês de janeiro agora de 2025. Teve um leve recuo de 1,6% em relação a dezembro, mas mesmo assim quase 3.980.000 sacas de café exportadas no mês de janeiro, João Batista. Pois é, o senador Luiz Carlos Reis já está conosco, vamos receber o senador da Agricultura. Senador Luiz Carlos, seja muito bem-vindo, boa tarde. Cadê o áudio do senador? Só um minutinho, senador, só um instantinho. Cadê o áudio? Agora sim? Podemos ir? Alô? Deu certo? Opa, muito bom. Ei, tchê, que bom te ver. Seja muito bem-vindo. Como é que tá, João Batista? Firme, tchê? Os produtores querem saber, senador. A nossa pauta hoje é securitização. Podemos conseguir resolver a vida dos produtores gaúchos, senador? João Batista, você conhece o nosso estado. Em 5 anos, tivemos 3 secas e uma enchente. 3 eventos com seca e um evento com chuva. Então, isso atrapalhou bastante e vem sendo prorrogadas essas dívidas para o ano seguinte. Bota custeio para o ano que vem e bota o investimento para a última parcela. Então, essas prorrogações não resolvem. E o volume de dívida hoje é muito alto para o pessoal da soja, milho, leite, um pouco de arroz, enfim, em cima desses eventos climáticos que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. Por isso, o que nós pensamos nesse instante? Apresentamos na semana passada, aqui no Senado, um projeto de securitização. E você lembra, lá atrás, João Batista, quando nós fizemos aquela grande securitização do Brasil. Eu era presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, e quando discutimos, começamos com o Turri e terminamos com o Pratinho de Moraes e o Malan em 2000, com 25 anos de prazo para a securitização, 20 anos para o PESA e 15 anos para o Recop das cooperativas. Então, nós estamos buscando hoje para o Rio Grande do Sul uma negociação semelhante, que é uma securitização para o pequeno, médio e grande produtor. Então, senador, mas isso é especificamente só para os produtores gaúchos ou para todos os brasileiros? Não. Nós começamos porque nós temos esse problema. Não sei qual é o outro estado que tem uma situação semelhante à nossa. Em 5 anos, 4 eventos climáticos catastróficos para nós. Então, a perda é muito grande. E o pessoal, esse ano, João Batista, 24, 25, essa safra, por exemplo, muita gente já não plantou. E muitos plantaram, botaram semente na terra e nem insumos colocaram. Então, é muito difícil a situação para aqueles que ainda estão na atividade. E com a safra desse ano, vai ser pior ainda, entendeu? É uma situação que o pessoal vai ter dificuldade de plantar a safra 25, 26. O Sérgio tem uma pergunta, mas antes, o Sérgio, viu, senador, acabamos de mostrar agora, aliás, mostramos todos os dias, o sofrimento do produtor gaúcho que esperava que nessa safra ele conseguia ter algum dinheiro, alguma receita com a safra, mas principalmente na sua fronteira oeste gaúcha, ou lá na região também das Missões, o sol derreteu a soja. Mostramos agora há pouco imagens aéreas lá de Cacequi, no Rio Grande do Sul, uma coisa horrível. Então, assim, imagine, senador, muita gente não entende, o pessoal urbano que tem salário, né? Não estou falando do pessoal aí, seu vizinho aí de Brasília, não. Estou falando do povo aqui urbano. Esse ganha salário e tal. O produtor não, é só quando ele colhe. Então, quando ele tem 2 safras, ele tem dinheiro só 2 vezes ao ano. E no caso dos gaúchos, 4 safras sem ver dinheiro. É necessário, então, fazer com que as dívidas dos produtores sejam transferidas. Explique como é que pode ser assim, essa fórmula, senador Luiz Carlos Reis. João Batista e Sérgio, tem gente pagando 18% ao ano, 24% ao ano, 30% ao ano, 3% ao mês. Quer dizer, é impagável essa conta.
tivemos também, ao longo desses anos, João Batista, frustração de preço. Não é só safra, preço. Nós colhemos um ano que a soja valia e o pessoal não teve soja. Então, não adianta o preço valer. Nesse sentido, a nossa proposta é uma securitização com 20 anos de prazo, com uma taxa de 3% para o grande produtor, 2% para o médio produtor e 1% para o pequeno produtor. Então, nós fizemos também essa classificação para dar espaço maior para os pequenos produtores. Agora, estamos pedindo dinheiro, né? Eu entrei com o projeto na semana passada, estamos fazendo agora uma grande mobilização com as entidades de classe do Rio Grande do Sul, a Farsul, dos grandes produtores, a FETAG, dos pequenos produtores, 2 movimentos de produtores também, cooperativas, cerealistas, revendas, SOS Agro, e o grito dos produtores tem que ser ecoado aqui em Brasília, juntando agora prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E levamos no evento agora do lançamento da Expo Direto, da segunda-feira, onde estavam todas as entidades e esses parlamentares todos que eu citei. E o presidente Neymar fez um chamamento ao próprio governador do estado, entendeu? Que ele tem que liderar um movimento. Isso é Rio Grande do Sul. E aqui não tem esquerda, não tem direita, não tem nada. Tem produtor rural que precisa de um apoio, o estado precisa e os municípios também precisam, né? E o próprio consumidor, João Batista, porque estoura no produtor de um lado e cai no consumidor de outro lado. Quando não tem safra, o preço na prateleira do supermercado aumenta. Então, o consumidor também paga mais caro pelo alimento, né? Quando falta a produção. Por isso, todos têm que estar juntos, ligados, como nós estamos fazendo nesse instante. Sérgio Braga. Bom, senador, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela participação. 2 questões simples, né? Que a gente vê a permanência do produtor aí no Rio Grande do Sul. Muitos deixaram a atividade, desanimados, problemas de saúde mental, física, enfim, um problema à parte nesse sentido por causa dessas dívidas que tiram o fôlego do produtor. Esse projeto visa, primeiro, dar um fôlego ao produtor e, durante aqueles que assegurarem ou tiverem direito a essa securitização, eles ficam ou não impedidos de ter acesso ao crédito? Porque assinou um contrato, será que eles vão continuar tendo acesso ao crédito aqueles que fizerem aderirem à securitização, que tiver a securitização aprovada? Sérgio, isso é para recuperar o produtor. Se eu não plantar mais, se eu não tiver crédito, eu não pago a prestação do ano que vem. Eu tenho que ter crédito de novo, precisa continuar com crédito. Então, esse é o ponto importante, regulariza a situação dele, das dívidas, a longo prazo, paga um pouco por ano, e depois ele tem que continuar financiando. Tem um plano de recuperação dos produtores. Só para quem nos acompanha, João Batista, ter uma ideia, quando comecei com o Turra, eu era o presidente da Comissão de Agricultura. O Turra em 99, esse assunto. Em 2000, acertamos com o Pratini. Ali nós colhimos 83, 84 milhões de toneladas de grãos. Em 2002, 2003, já se colheu 125 milhões de toneladas. Aumentou praticamente 50% só com a securitização. Então, aliviou o Brasil inteiro com o fardo que tinha nas costas. Então, o que nós queremos? Aliviar o fardo dos produtores gaúchos nesse momento. E ele precisa, sim, Sérgio, continuar financiando. Muito bem. É uma questão humanitária, né, Sérgio? É uma questão humanitária, para não dizer o mínimo. Agora, o senador está explicando que não é só uma questão humanitária, é uma questão de economia para o país. Por que nós vamos deixar esse grande estado do Rio Grande do Sul alijado da sua produção? Não faz sentido. Bom, lá vou eu fazer os meus comentários. Vamos ficar aqui centrados só na proposta da securitização. Então, senador, 20 anos para pagar, com juros de 2% a 3%, conforme o tamanho do produtor. E a pergunta fundamental... 3%. 1% para o pequeno, 2% para o médio e 3% para o grande. Tá. Qual é a possibilidade disso ser aprovado, senador? Questão econômica. Tem custo para o Estado brasileiro. E você sabe que as contas do governo também estão desequilibradas. Vai ser uma grande luta nossa. Por isso que nós estamos pegando prefeitos, vereadores, deputados, e o próprio governador e fazendo uma grande pressão aqui em Brasília. Precisamos dessa pressão para que isso venha a acontecer, né? Vai pedir o dinheiro, eles vão negar, que não tem, mas no fim temos que fazer essa pressão para mostrar o quanto o Rio Grande do Sul já perdeu e deixou de contribuir com o Brasil
e com o nosso próprio Estado ao longo desses 4 anos de atividades frustradas. Bom, se o produtor ficar só nos assistindo e não fizer nada, deixar que o senador carregue essa cruz aí, não vai dar em nada, pessoal. Organização, né, Sérgio? Exatamente. E a pergunta também que eu faço é se todos os produtores que tiveram problemas com seca, com chuva, enchente, têm direito a acessar, né, estarão seguros ou assegurados. Não são todos, né? Eles têm algumas exigibilidades para poder fazer parte dessa securitização também, não, senador? São dívidas bancárias. Hoje, a dívida, João Batista e Sérgio Braga, estão nos bancos, nas cooperativas, nas cerealistas, nas revendas de insumos e algumas coisas até nas indústrias. Então, tem que pegar esse pacote como um todo e começarmos, então, a discussão. Na semana passada, eu já tive num evento, me cruzei com o Carlos Favaro. Digo, Favaro, nós já estamos iniciando esse movimento no Rio Grande do Sul. Agora começa crescente, né? E, assim, chegará a proposta aqui em Brasília, precisaremos votar aqui no Senado, na Câmara e conversarmos com o governo federal também. Essa é a pressão necessária da base, que vai nos ajudar e nós temos expectativas boas de resolvermos esse impasse. Bom, senador, a gente não pode perder essa chance de falar contigo, saber da sua opinião sobre essa questão da anistia, a questão política, que também é uma questão humanitária, não é só de justiça, é uma questão de humanidade. Como é que o senhor está vendo isso? É possível que a gente consiga a anistia para os prisioneiros do 8 de janeiro de 2023, senador Reis? Essa pressão está se fazendo. No dia que eu fui votar no Davi, eu sentei ao lado dele e disse, Davi, eu te pedi uma coisa, que era a questão dos ministros do Supremo, de nós discutirmos o assunto, não engavetarmos o processo. Eu tenho uma segunda questão que eu sou cobrado, não só no meu estado, mas no Brasil, é a anistia do 8 de janeiro. Vamos discutir esse assunto. Então, já é um compromisso que eu fiz com o Davi para votar nele. As duas condições que eu coloquei a ele. Discutir os assuntos do ministro do Supremo e também a questão da anistia de 8 de janeiro. É um absurdo, João Batista. Eu não sei se você e o Sérgio e quem está nos acompanhando sabiam disso. No dia 5 de janeiro, o senador Espiridião Amin havia feito uma solicitação ao governo e obteve a resposta. No dia 5 de janeiro, o governo federal e o governo do Distrito Federal sabiam do que iria acontecer no dia 8. 48 órgãos do governo federal e do governo do Distrito Federal já sabiam do que iria acontecer. Por que vocês não tomaram providência? Primeira pergunta. Aí chega no dia, o ministro Flávio Dino está acompanhando no camarote. Você conhece aqui o Ministério da Justiça. E o pessoal podia ser barrado lá na rodoviária, nem chegava aqui, entendeu? Por que não aconteceu nada disso? Pior ainda, João Batista. O Palácio do Planalto nunca na história esteve desguarnecido. Tem a guarda presidencial que fica 24 horas por dia, 365 dias por ano. Estranhamente, no dia 8 de janeiro, a guarda presidencial não se apresentou. E aí, as imagens que apareceram, João Batista, o pessoal entrou depredando. Tenho certeza que não é nenhum desse pessoal que fez movimento. Eu sou contra a depredação, não sou a favor. Mas, seguramente, pessoas infiltradas no processo entraram no Palácio do Planalto. E não tinha ninguém para proibir o que fizeram. Quebraram, danificaram e foram embora. Aí chegaram as pessoas com a Bíblia na mão, protestando um protesto legítimo, e com eles aconteceu essa barbaridade. Então, o que nós não podemos admitir e aceitar é isso. O governo federal sabia, o governo do Distrito Federal sabia, e não tomaram as providências para coibir o que aconteceu. Deixaram que acontecesse. Na Câmara, a Câmara e o Senado já tiveram certas precauções. Agora o pessoal veio, já aguarda, a Polícia Legislativa já tomou providência aqui na Câmara e no Senado. Por que o Palácio Planalto não fez isso? Então essa é uma questão no Supremo, no Congresso e também no Palácio Planalto. É um absurdo
Vamos trabalhar fortemente para corrigirmos esse absurdo. Tem que ter estratégia. E o senhor é um estrategista. Primeiramente, a anistia. Depois vamos descobrir esses fatos estranhos, no mínimo estranhos, que o senhor acaba de nos relatar. Mas, antes de mais nada, a justiça humanitária com as pessoas que estão nesse instante, nesse calorão, há 2 anos, pais de família, mães de família, avós presos aí em Brasília. Senador Luiz Carlos Reis, vamos em frente. Tá bem. Obrigado, João. Obrigado, Sérgio. Prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham através de Notícias Agrícolas. Estamos sempre à disposição de vocês. Muito bem. Tempo e dinheiro, senador Luiz Carlos Reis. Muito importante o pronunciamento do Luiz Carlos Reis. 2 importâncias, né? Essa revelação dos acontecimentos que nós temos gravados aqui, que o enviado, viu, Sérgio Braga, da OEA de Direitos Humanos está recebendo. Temos que torcer e acreditar na isenção dessa pessoa que representa os direitos humanos da Organização dos Estados Americanos, para que os fatos sejam relatados e conferidos. E a justiça seja feita nesse país. Nós não vamos viver em paz se a gente não resolver essa questão da anistia e dos fatos do 8 de janeiro. É muito importante para o futuro do nosso país. Muito bem, agora para encerrar, tempo e dinheiro, vamos saber do dinheiro da pecuária. Notícias da pecuária no ar com Sérgio Braga. Mercado pressionado. Boi gordo, tanto no mercado físico quanto no futuro, apresentam pressão nesse início, praticamente segunda quinzena do mês de fevereiro. E lá na B3 hoje não é diferente. Vamos dar uma olhadinha, todas as cotações em queda, 314,55, 0,11 de queda para o fevereiro, março 309,5, a queda de 0,16%, baixa aos 305,50 o maio, 0,05% de queda. Indicador ontem 324,25, queda de 0,12%. Não temos na tela, a Scott acaba de passar que São Paulo, Barretos, Araçatuba, 317 a prazo, já descontado o boi comum, o quilo no oeste do Rio Grande do Sul, R$11, assim como em Pelotas também, R$11. No sul da Bahia, 280,50 no aprazo, oeste da Bahia, 287,50, 310,50 no norte do Mato Grosso, sudoeste do MT, 313, assim como em Cuiabá, R$313. 7 praças recuaram hoje entre 32 pesquisadas pela Scott. Direto do CPE, Tiago Bernardino comenta conosco o mercado do boi gordo. Olá, Tiago, boa tarde. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária aqui do CPEA. E nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, trazendo mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que reflete aí os acontecimentos aí de segunda, terça, mercado desvalorizando nas cotações ao longo dos estados brasileiros, né, principalmente o indicador CPEA Exalc de São Paulo, recuou 0,13% no dia de ontem, né, fechando no patamar dos seus R$324,25 arroba, né, refletindo toda essa pressão, como eu já disse, de uma maior oferta, principalmente de fêmea. Alguns mercados, como do Centro-Oeste, com dificuldade em termos de problemas no pasto, ou seja, a questão de cigarrinha, lagarta, desovando bastante fêmea, dado todo esse período aí de reprodução que vacas não emprenharam. Então é um mercado que realmente vem pressionado nessa linha, somado, obviamente, à busca por uma margem melhor, com o preço da carne aumentando, tentando pressionar um pouco mais o mercado pecuário. A gente observa aí o mercado futuro, para o fechamento de fevereiro, sinalizando seus 314,40 na B3. E um detalhe que é importante, a gente sempre está falando aqui na primeira quinzena ainda, praticamente essa semana fecha a primeira quinzena de fevereiro, muitas compras, sim, para o carnaval, fazer estoque, né, atacado e varejo. Então, a dinâmica de precificação ao redor dos seus 320, 325 ainda forte em São Paulo, mas que deve ter uma pressão baixista nas próximas semanas. O detalhe importante desse cenário é olhar o câmbio vem desvalorizando, né, o real vem valorizando frente ao dólar, falando de uma arroba aí de $56, né, pensando no mercado futuro de 314, a gente está falando de uma arroba de
56,21, e hoje a gente tem uma arroba, né, dos seus 324 de 56,30, né? Se a gente olhar a média histórica aí de 2020 para cá, quando a arroba subiu bastante, a gente fala de uma arroba de 52,30. Então, uma arroba em dólar, teoricamente, está num preço firme, bem equilibrado. Esse é um ponto de atenção para o pecuarista, porque conforme a arroba do boi gordo valoriza e o dólar ele cai frente ao real, vai precificando para cima a cotação, obviamente, no mercado internacional. Então, a gente tende sim ter esse reflexo de renegociação, e por isso, obviamente, a gente tem uma pressão baixista também vindo desse ambiente aí externo. Esse era o boletim de hoje. O mercado, como eu disse, mais ajustado para baixo em algumas regiões, outras regiões ainda conseguindo preços melhores, como Mato Grosso, dado o problema de pasto, mas é um mercado que vai buscando um cenário mais estável para baixo no final da primeira quinzena de fevereiro. Grande abraço a todos e uma boa semana. Obrigado, Tiago. Daqui a pouquinho você acompanha também o comentário do Iberville Neto, da HN Agro, lá no site, nas nossas mídias oficiais. Portanto, uma edição com muitos detalhes. Então, aí as mídias, né, que a gente sempre faz um convite, né, João? Para que curta, comente, compartilhe. Curtir é só colocar ali, se inscrever também. Isso ajuda muito, tempo e dinheiro. E também fazer parte do clube de assinantes do T&D. Está aí o reforço. João Batista Olive, que está conosco, mas está ali teclando 19 998132915. Tem aquela degustação grátis por 7 dias. Você vai ver que realmente vai permanecer conosco depois desse período, para produtores muito bem informados. João Batista. 19998132915. Você entra num grupo fechado de WhatsApp e simultaneamente lá no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, portanto, 2 plataformas, com uma assinatura só, você tem as 2 informações lá no site, tudo departamentalizado, tudo editorado, tudo separadinho, e no WhatsApp aquela constância de informação, atualização, aquela leveza, tudo para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Estamos fazendo a nossa parte, precisamos de você para você entrar como assinante. É uma troca que nós estamos fazendo com muito esforço, vocês não imaginam, não preciso esticar a conversa aqui, o que é se esforçar para colocar no ar um programa dessa magnitude como fizemos hoje. Vocês sabiam dessas revelações do senador Luiz Carlos Reis? Eu sabia, eu tenho os números aqui. Agora, partindo de um senador que se comprometeu ou pediu o compromisso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para fazer com que isso venha à tona, é muito importante e nós estamos revelando isso daqui. Precisamos manter o tempo e dinheiro, né, Sérgio Braga? Então, seja assinante, só isso. R$ 120 por mês para você receber, R$ 4 por dia para você receber o serviço mais completo e mais atualizado em tempo real do agronegócio brasileiro, editado por um dos mais experientes jornalistas do agro brasileiro, que é o Giovanni Lorenzon. E nós vamos até à noite, passando informação de madrugada. Queremos que você seja o produtor rural muito bem informado. Então venha conosco, mande um zap. A dona Léa da Luz entra em contato com você, te coloca lá 7 dias para você experimentar. Não gostou, sai, mas tenho certeza que você vai ficar. Colabore conosco, mantenha esse serviço que é seu. Certo, Sérgio Braga? Bela edição de hoje, hein, Serginho? Parabéns, muito obrigado, viu? Estamos juntos, esse é o nosso compromisso com o produtor. João, só fazer aquele recado, né? Eu estou elaborando aqui, esperando a confirmação de uma entrevista para o clube logo mais. Todos os dias a gente tem essas entrevistas exclusivas, mas o Gleidson não pode deixar de lembrar que você tem uma transmissão ao vivo no próximo domingo, né? A partir das 20 horas, né? Falando sobre barter inteligente. Aliás, o Lima já esteve conosco com essa entrevista. Ele antecipou detalhes, mas vai dar todos os detalhes no próximo domingo, não é? Exatamente. Domingo, você está aí com o telefone, que é outro número para você aderir, tá certo? Você vai mandar uma mensagem de WhatsApp nesse número que está aí na tela, para você receber uma senha e acompanhar a nossa live de domingo, 199-8907-8047. Anote aí, mande, olha, eu quero entrar. Aí você já vai receber todas as informações da descrição da live. E domingo, na hora do Fantástico, o Fantástico do João Batista, do Vlamir Brandalize e do Edemir Lima, o Dr. Bart, explicando como é que você ganha, como é que você tira vantagens
como é que você deixa de perder no momento de você comprar os seus insumos. Faça um barter inteligente. Domingo, 8 horas da noite, hein? Transmissão via YouTube fechada para os assinantes. Então, entre 019 98907 8047. Essas chamadas nós estamos colocando para todos vocês, as nossas matérias serão editadas e vamos subir nas nossas mídias sociais. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Sérgio Braga, até amanhã, vamos em frente. Viva o Brasil! Até amanhã.